Boa noite a todos. Deus abençoe vocês. Vamos aí aguardar um pouquinho o pessoal ir chegando. Deus abençoe. Hoje vou receber uma pessoa muito especial aqui e tenho certeza que essa live de alguma forma vai abençoar a sua vida e vai trazer também respostas importantes para você, principalmente para você líder, para você pastor, para você membro de uma igreja evangélica, enfim, nós vamos aqui trazer informações importantes para você. Queria te encorajar a, desde já, chamar aí os seus colegas e amigos, né, para estar conosco aqui na nossa live. Daqui a pouquinho, né, vou receber aqui meu querido amigo e colega, pastor Irlan Melo. Tenho certeza que vai ser um tempo muito especial. Vamos lá, gente. Deus abençoe. Gratidão aí por aqueles que já estão conectados, né? Tô vendo aqui Nilson Teixeira, meu querido colega pastor, psicanalista. Inclusive, segunda-feira que vem, se não me engano, é a nossa live, hein? Eu tenho quase certeza, né? Janaira, Jadilson, Wexley, pastor Wex Lacerda, meu querido amigo, presidente da Assembleia de Deus de Betim, pastor José Marcos, Poliana, muito bom, Deus abençoe a todos, né? Isso mesmo, né, pastor Nilson? Semana que vem nós vamos estar aqui conversando um pouquinho sobre saúde mental em tempo de isolamento social. Vai ser um tempo muito especial, hein, pastor? Estou te aguardando. Eu tenho certeza que Deus vai nos usar aqui para abençoar muitas pessoas em nome de Jesus. Deixa eu ver se o Dr. Irlan já está conectado para mim poder chamá-lo aqui, né? Vamos ver aqui se o Dr. Irlan aqui. Isso, deixa eu ver se o Dr. Irlan já está aqui conectado para mim poder chamá-lo. Chama ele aí, Natália. Vamos lá, meu querido, Dr. Irlan. Glória a Deus. Opa! Paz do Senhor, apóstolo. Paz do Senhor, meu querido, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Bom te ver, Na rapaz. bênção. Bom te ver. Alegria também para mim, bom te ver. Apesar que a gente está sempre conversando, né? Mas não é a Nem mesma que coisa. seja assim, online, né? Isso aí. Gente, para quem não conhece, Irlan Melo é pastor, ele é teólogo, ele é advogado, ele é professor universitário e está vereador em Belo Horizonte, né? É Exatamente. um prazer, doutor, te receber aqui. Você sabe do carinho, né, e da estima que eu tenho pela sua vida e sou abençoado sempre quando posso estar com você ou de alguma forma ouvir os seus conselhos e as suas palavras, e também é meu advogado, né, gente? Então eu estou em boas mãos. Verdade. Doutor Ilan, nosso tempo aqui, o senhor sabe, é 40 minutos só, né? Senão a Sim. live cai e a gente não consegue caminhar. Posso Eu só queria que fazer a gente... um pequeno adendo antes? Eu vi que o senhor vai conversar na segunda que vem com o pastor Nilson, né? Sobre o Isso, tema de... qual que é o tema mesmo? saúde mental em tempo de isolamento social. Vai ser sensacional, hein? Pois é, eu Semana que quero vem. participar desse tema. Hoje também é um dia muito importante, que é o dia assim, de enfrentamento, né, ao abuso sexual contra criança e adolescente. É uma área que Olha, muito aham, importante, que a gente trabalha muito. Inclusive, eu aprovei uma lei em Belo Horizonte que caça o alvará de qualquer estabelecimento que tenha a prática de pedofilia ou abuso sexual contra criança e adolescente. Então, a gente não pode, em tempos de máscara, a gente não pode colocar a máscara de fingir que está tudo bem, mas a gente tem que revelar a verdade, porque a verdade liberta. com certeza, com certeza. Então, fica aí conectado, né? Semana que vem, às Tá 21 junto. horas, né? Nós vamos estar conversando sobre esse tema tão importante. E hoje, em especial, nós vamos conversar um pouco sobre essa questão, né?
a igreja evangélica em tempos aí de pandemia, de isolamento social, e qual que é a postura que nós precisamos ter, né, diante dessa situação. A nossa live aqui, doutor Ilan, ela é uma live muito informativa, né? A intenção Uhum. é trazer profissionais, trazer líderes e tal, onde a gente vai bater um papo aqui, fazer algumas perguntas e trazer informações para as pessoas. Então, eu queria ler inicialmente Romanos capítulo 13, que traz uma instrução sobre as autoridades, sobre a postura que nós devemos ter, e aí depois a gente bate um papo sobre isso, pode ser? Tá bom, pode, claro. Romanos capítulo 13 diz: todos devem sujeitar as autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que existem foram por eles estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instruiu, ou melhor, instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. A grande verdade, e a primeira pergunta que eu quero fazer, é exatamente nesse contexto, né? Qual que deve ser a nossa postura diante de tantas leis, decretos, né, proibições? Como que a igreja, como que o pastor deve se posicionar diante dessa situação que nós estamos vivendo, uma vez que a Bíblia aqui dá um conselho para a gente obedecer? Mas obedecer em tudo cegamente, como que lidamos, como que lidamos com isso? E é interessante, né, apóstolo, que o próprio apóstolo Paulo, em determinado momento da sua carreira, ele teve que Aham. se utilizar da lei para evitar que uma injustiça acontecesse com ele. Não é Sim, verdade? sim, Ele sim. teve que dizer, olha, é lícito açoitar um cidadão romano? Opa, peraí, a lei é a meu favor nesse ponto. Então, Isso. existem leis que são leis contrárias ou que elas não Aham. estão de acordo com o próprio ordenamento. Por exemplo, só para te dar um exemplo, Uhum. eu estou lá na Câmara como presidente da Comissão de Legislação e Justiça. O que significa isso? Todos os projetos de lei que nós temos lá na Câmara passam por essa comissão. E Sim. eu preciso direcionar os projetos para os outros colegas e nós vamos dizer, esta lei, esse projeto, ele é constitucional? Ele é Sim. legal? Ele está dentro do Uhum. regimento? Acontecem Sim. situações que, mesmo sendo ilegais, eles continuam e podem até Uhum. se transformar eventualmente em lei. Isso depende, por exemplo, do judiciário ingressar com uma ação para Uhum. não aceitar. Então, há que se ter um entendimento em relação a essa questão para que você não aceite cegamente. Por exemplo, no caso de Daniel, Sim. existia uma lei também que não Sim. poderia fazer orações e ele É, desobedeceu essa lei. A lei está em confronto com o quê? Está em confronto com a sua fé. Não é? E sim. uma coisa é Sim. certa, pastor: a fé é o dom que ajuda as pessoas a passar pelos seus momentos mais difíceis. E que é um Sim. momento mais difícil do que esse que a gente está passando. Então, assim, Aham. na hora das circunstâncias mais penosas, é a fé que nos ajuda. Então, nós não podemos tirar Sim. a nossa fé. Então, É verdade. sendo sucinto, eu acho que é mais ou menos por aí. É. Sendo muito sábio na resposta para não se comprometer. Na verdade, uma visão jurídica, né? Eu acho que a gente deve obedecer e é o que nós estamos fazendo, né? Na verdade. Uhum, Mas espiritualmente, eu chego a pensar o seguinte, que existem autoridades, a autoridade de Deus e existe a autoridade delegada. Eu penso que a primeira que nós temos que obedecer é a autoridade soberana, que é de Deus, né? sim. Eu acho que é isso que os apóstolos quiseram dizer quando eles responderam, né, aquela pergunta lá no livro de Atos: importa obedecer a Deus, né? E, Isso. não, Ou aos e homens. não ou aos homens. Então, eu acho que a primeira autoridade que nós temos que se submeter é a de Deus. Se feriu o nosso Verdade. princípio, infelizmente, em algum momento nós vamos ter que abrir a janela e orar na desobediência e pedir a Deus para fechar a boca do leão. Imagina os nossos irmãos lá da China, da Coreia do Norte,
que são impedidos de se declararem cristãos, ou então em países mais fechados, muçulmanos, que a pessoa não pode ser cristão, tem uma religião oficial. Então, eles estão vivendo na ilegalidade, mas numa ilegalidade que é totalmente contrária, por exemplo, aos direitos humanos, né? Que não deveria existir. Sim. Doutor, mas uma outra pergunta que eu acredito que vai trazer uma resposta para muitos, até colegas pastores que estão aí com a gente, é como lidar com as possíveis punições ou até mesmo fiscalizações, né? Porque eu acho que os decretos, não tão claramente, eles falam de fechamento. Mas como é que você vai lidar com decretos aí que diz que, um exemplo, lá em Taguara, né, saiu um novo decreto lá agora, o seguinte, que pode ter 10 pessoas ou 15 pessoas no templo e ter reuniões de 40 minutos, olha que coisa, sendo que desses 40 minutos, 5 é de chegada, 5 é de saída, então só tem 30 minutos. Como fazer reuniões com 10, 15 pessoas de 30 minutos? É o mesmo que falar, não faça, você concorda? Sim, concordo. Olha, como que a gente lida? Como que os pastores vão lidar com isso, né? Tá, em primeiro lugar, é o seguinte, nós temos vários prefeitos e governadores legislando sobre esse tema. Da minha maneira de pensar, de forma totalmente equivocada. Por quê? Porque nós temos a Constituição, que é o artigo 5º, inciso 6, que diz assim: é inviolável a liberdade de consciência e crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção dos locais de culto e suas liturgias. Nós temos esse ponto. Além disso, o presidente ele fez um decreto, que é o decreto 10.292, de março de 2020, e nesse decreto ele colocou as igrejas como instituições essenciais para a vida da sociedade. Então, nós temos 2 pontos aí. Nós temos a Constituição e temos um decreto presidencial. A lei diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada se não for em virtude de lei. Ou seja, nós não temos uma lei que proíba, nós temos um decreto municipal. É claro, eu não estou aqui instigando a desobediência civil. Cada pastor, cada apóstolo, cada líder religioso, ele faz de acordo com a sua consciência. Ok? Mas nós estamos sendo impedidos de exercer a nossa fé por um ato ilegal. Então, por exemplo, o ideal é que busque a justiça nesses locais onde não tem possibilidade de culto ou que está tendo essa dificuldade. Vou dar o exemplo de Belo Horizonte. Belo Horizonte não legislou sobre igreja. Nada, absolutamente nada. Por quê, apóstolo? Por quê? É ilegal, né? É ilegal. Não pode, entendeu? Não poderia fazer nada sobre igreja. Então, o que aconteceu? Os pastores, os líderes religiosos, os padres, a Igreja Católica, por consciência, eles ficaram um tempo de quarentena. E alguns retornaram. Mas retornaram como? Com distanciamento social, com as medidas de higiene, com cultos mais rápidos, mas não com essa imposição que o senhor está dizendo aí, que o prefeito de Itaguara está fazendo. Agora, isso me leva a pensar em algo muito importante. E eu não estou aqui para fazer propaganda política, mas nós estamos num ano eleitoral, em um ano importante. Quantas vezes nós, que somos líderes religiosos, nós não oramos para escolher uma pessoa para nos representar na Câmara Municipal? Nós não pedimos a direção de Deus. Porque quando você tem como você tem um legislativo com pessoas que defendem os valores do reino de Deus, esse tipo de situação não acontece. Não acontece. Deixa eu mandar um abraço aqui para meu amigo Lindomar, que é o diretor lá da Escola Municipal Francisca de Paula, está nos acompanhando aí. Queria mandar um abraço para ele. Tem várias pessoas aqui nos acompanhando, né? Eu vou só fazer aqui uma pergunta de uma pessoa que está assim, olha, os senhores acham que de alguma forma podemos estar sofrendo algum tipo de represária
ou de alguma, eu acho que ele quis falar assim, algum tipo de privação, né, ou de proibição. O senhor acha que tem que nós estamos vivendo esse tempo ou não, ou é simplesmente porque está acontecendo a pandemia mesmo e são apenas precauções? O que o senhor acha? Apóstolo, olha, uma coisa é certa, tá? O coração do homem, quem conhece é Deus. Então, eu acredito, É isso eu aí. acredito que existem governantes que estão, sim, eles estão sendo utilizados por esses principados e potestades para impedir que as igrejas elas tenham o seu desenvolvimento natural e normal e constitucional. Eu acredito. Aham. Outros por ignorância. E outro. Sim. Então, assim, é algo que tem que ser olhado com calma. Cada caso é um Aham. caso. Agora nós vamos escolher vereadores, prefeitos. Tem que prestar muita atenção, porque uma das perguntas, porque na hora de ir lá na igreja, na hora de pedir voto, vai lá. Mas e qual é a É. responsabilidade dessas pessoas com o povo de Deus depois? Então, isso Sim, é sim. algo que vai ter que ficar bem definido agora nessas eleições, porque depois a gente não pode aceitar esse tipo de situação mais. Tá, mas aí eu te fiz uma pergunta e acaba que entrou outros e a gente não ficou claro. Sim. Então, como lidar com as possíveis punições ou Uhum. fiscalizações se porventura um pastor sentir lá na cabeça dele, ele achar que é coerente, ele achar que deve, e não, eu estou debaixo da lei, existe um decreto presidencial, a Constituição me garante, eu vou abrir e vou fazer o culto. Como é que funciona? Então, Como lidar com isso? ó, em primeiro lugar é o seguinte: não existe crime de Corona Voucher, ó, de Corona Voucher não, de Covid-19. Não existe. Covid-19. Não existe. É. Não existe essa figura penal, não existe isso. Isso é conversa fiada. Entendeu? Quem está Aham. falando isso tá viajando na maionese. Outra coisa, quem define crime é o Congresso Nacional através dos deputados federais, senadores e com Sim, sanção do sim. presidente. Não tem nenhum projeto nesse sentido. Então, começa por aí. Aham. Então, vamos imaginar que você quer abrir a sua igreja. Qual que é o conselho que eu te dou? Se cerque de todo o necessário para evitar problemas. Então, por exemplo, ó, sua igreja cabe em 100 pessoas. Aham. Reduza no máximo 30%. Não existe um número certo, mas reduz. Sim. Coloca um distanciamento de 1 metro e meio entre os bancos, se for cadeira, de 1 metro e Aham. meio. Se for banco, coloca alguma separação entre eles. Não. Coloca Coloca lá, né? esse. Ah, Cola alguma coisa, né? Cola alguma coisa isso. dizendo aqui Faz não, uma, esse aqui é proibida. Aham. faz uma separação. Entendeu? Outra Aham. coisa, tem o álcool gel disponível para todos. Todo mundo de Máscara, máscara. né? Aham. É claro, apóstolo. O senhor vai pregar, você não precisa pregar de máscara. Você está usando o microfone lá. É claro que você vai tirar a máscara enquanto você está falando e todo mundo lá, não tem nenhum problema isso. Tá Agora, se outra distante, pessoa né? for pegar o microfone, aí tem que passar o álcool em gel lá para liberar. Entendeu? Aham. Aí a Marlene está perguntando, mas se a polícia chegar e fechar e tal, vai todo Que mundo para a aconte... delegacia, faz o boletim de ocorrência, consta lá que você estava todo mundo de máscara, que estava com álcool em gel, que cabe 200 pessoas, mas só tinha 20, que os idosos não Aham. estavam, que não tinha criança. Eu acho que essa. Doutor, Demonstra que você está agindo corretamente. eu acho que essa observação tem que ser colocada. Eu vi esse dia alguém aí, não sei quem exatamente, Uhum. tentando fazer reunião para pessoas idosas. Eu acho que aí já não Idosos. convém. Eu acho que não convém. O senhor Não acha? convém porque é grupo de risco. É grupo de Exatamente. risco. Por Quem é mais do que seja grupo no de outro risco, horário, não pode. por mais que seja no outro horário, eu acho que não deveria fazer, concorda? Eu Concordo. acho que esses cuidados. Aham. Evitar cumprimento, evitar abraço. Outra coisa, as igrejas estão se reinventando, apóstolo. Ou seja, elas estão agora entendendo que elas podem entrar também no mundo digital, que elas podem fazer o Aham. seu culto online e presencial ao mesmo tempo, para que as pessoas Sim. tenham acesso. Como é bom, por exemplo, um discípulo da sua igreja que está em viagem e não pode assistir o culto, mas ele pega o celular e do celular ele acompanha o culto, porque ele não pode estar lá, mas a igreja vai até ele. Então, assim, Isso, isso é isso. importantíssimo. Agora, Sim. se caso tiver com todo esse aparato aí, o número de participantes, tudo mais, e tiver que ir para a polícia, vai para a polícia, faz o boletim de ocorrência, entendeu? E depois, se for Aham. o caso, vamos para a justiça para discutir isso.
Não tem outro Entendi. jeito. Agora, É. isso no campo jurídico. Agora, no campo administrativo, qual que é a minha sugestão das cidades que estão aí, às vezes, participando? Tem um conselho de pastores? Reúne o conselho de pastores. Tem algum vereador que é uma pessoa amigo do evangelho, ou é crente, uma pessoa que está junto? Vai com essa pessoa lá no prefeito. Aconteceu isso em Betim, apóstolo. Foi, sim, Aconteceu. verdade. Em Pastor Betim Wex está fecharam as acompanhando a gente igrejas. aí. Tá Pastor aí. Wex está acompanhando a gente, tá? Ele é o presidente da Assembleia de Deus de Betim, né? E foi Fecharam as exatamente igrejas, não isso. foi? Foi. Ele reuniu os pastores e foi lá no prefeito dentre aspas, exigiu de alguma forma, né, que as igrejas pudessem ser abertas. Com todo cuidado, né, obedecendo tendo as precauções e pronto, a igreja aberta e o povo está fazendo os cultos, né? Eu conheço o procurador-geral lá de Betim, ele teve lá na nossa Câmara Municipal para participar de uma audiência lá, é uma pessoa muito séria. Então, quando a gente vai discutir a lei, não tem saída, entendeu? É. Porque existe assim, uma hierarquia das leis. E acima de Uhum. toda a lei está a Constituição. Então, como que você Sim. foge da Constituição se a Constituição está garantindo o seu direito de realizar o culto? Pastor Zé Marco está falando aqui, ó, a Covid-19 está mudando o comportamento humano em todas as esferas. Você concorda? Concordo plenamente. Eu espero que ela nos traga uma coisa boa. Sabe o que, apóstolo? Um grande avivamento para a igreja brasileira. Sim, É o que eu sim. tenho orado. Mas vou te fazer uma outra pergunta aqui para mim ver o que você pensa disso, e até para responder, para abençoar as pessoas que nos acompanham. O senhor é pastor, né? O senhor é teólogo, o senhor é advogado e tal. Como que o senhor vê a igreja evangélica depois desse tempo de pandemia? Desse tempo de isolamento. Como é que o senhor vê? Como é que vai ficar isso? Nós vamos ter uma igreja melhor? Vamos ter uma igreja pior? nós vamos ter uma igreja presencial? Ou essa realidade que nós estamos vivendo de menos pessoas no templo, né? E pessoas acompanhando no culto online? Como é que o senhor vê isso tudo? Olha, o que eu percebo é que quem realmente serve a Deus vai servir ainda mais. Aqueles que Uhum. estavam meio assim, pé na igreja, pé no mundo, eu acho que eles vão acabar indo embora, porque a pessoa não sente falta, não está sentindo falta de ir na casa de Deus, não está sentindo falta da comunhão. Tem alguma coisa errada, não Uhum. tem? Com Tem alguma certeza, com coisa errada. certeza. A Bíblia fala, ó, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para Nos perdoar. nos perdoar e nos purificar de toda De injustiça. justiça. Não Uhum. é? Então, quer dizer, aí fala também, ó, que se nós tivermos comunhão uns com os outros, Com os outros. aí o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Do Como é que eu vou pecado. ficar, sem ter comunhão? Então, assim, Uhum. realmente nós estamos passando por um momento onde a igreja está sendo testada. E quem não é Uhum. do reino, eu acho que não vai aguentar, não. Eu estou sentindo isso, A não sei o Bíblia também, senhor. a Bíblia, a Bíblia também fala, né, não deixemos de congregar como é costume de alguns, né? Aí É, você vê que verdade. tem pessoas hoje que não estão no grupo de risco, que continua indo para o trabalho, continua indo para, né, pegando ônibus lotado, só não pode ir na igreja. Pensa. Não é muito estranho? Pode ir no banco, pode ir no supermercado, pode ir em Pode tantos ficar nas filas do lugares. banco, né? É. Mas eu estou crendo, por Se eu acho exemplo, que nós vamos ter que. uma igreja melhor ou uma igreja pior? Essa é a pergunta. Se eu acho que Eu depois creio desse que eu tempo de creio que nós. isolamento. Eu sou sempre otimista, apóstolo. Eu creio que nós vamos ter uma igreja melhor, sabe? Eu creio que os Maior ou fiéis menor? menor no início. Eu creio que Hum, nós vamos ter menor no entendi. início, mas depois eu estou acreditando que nós vamos ter um grande avivamento no Brasil e as pessoas que verdadeiramente elas sentirem essa necessidade, Aham. elas vão retornar. Eu tenho Aqui, alguns ó, testemunhos. Pode falar. pastor Musela está falando aqui, ó. Nós tivemos essa atitude como conselho de pastores aqui em Cláudia. Eles foram Aí, lá ó. e conseguiram a abertura da igreja, né? Aí, tá vendo? Aí a igreja lá de Cláudia, pastor Fernando, está falando, a igreja nunca se abalou com a crise, pelo contrário, ela se abala quando vive sem problema. Ó, Isso boa aí. reflexão, né? O nosso irmão Oswaldo está falando aqui, ó. O joio Tô cresce falando. junto com o trigo. Na hora certa, o pai corta.
É, mais ou menos, né? Ó, Eu não sei se, ué. eu não sei se já está na hora de cortar, não, mas alguma coisa está acontecendo. Espera aí que eu virei a tela aqui sem querer. Pronto, já voltei. Aqui, ó, Maria Rita diz aqui, ó, eu acho que agora está na hora das pessoas se voltarem para Jesus. Com certeza, né? É, acho que Pop's Burger. Olha, gente, ó, vamos Isso. pedir, vamos pedir hambúrguer. Bem-vindo a todos aí, gente. Acho que realmente será separado os que querem estar na presença. É que é? Tá vendo, pastor, doutor Irlan? Acho que é Deixa eu ver realmente aqui. está. Acho que realmente será separado. Os que querem estar na presença vão estar mais firmes. Agora, com Aham. isso, como disse o pastor, outros vão embora. Ixi, Não verdade, é? verdade. Gente, bem-vindo aí, a Bia, Olha, minha ó, tia. eu tô falando, ó, bora lá, pastor. Então, eu tô querendo que o senhor vá lá comer um hambúrguer, mas eu tenho que entregar, né? Não tem jeito, não. Tá difícil de ir lá, né, pastor? Eu acho assim, eu penso que, de alguma forma, né, nós teremos sim, né, uma igreja melhor depois do isolamento social. Eu acho que nós teremos uma igreja melhor, mas, como o senhor disse bem, menor. Pelo Sim, menos no primeiro momento, porque esse tempo está revelando um povo que, de fato, vivia na religiosidade, não no relacionamento com Deus. Né? sim. Porque se cremos que o sangue de Jesus nos purifica, se cremos na palavra, quando diz, né, quando eu vejo lá no Velho Testamento, as casas onde o sangue estava nos umbrais das portas, né? Naquela casa o espírito de morte não teve nenhum efeito. Enfim, todas as 10 pragas, o povo de Deus foi protegido e guardado. Não estou querendo dizer que a gente não vai se contaminar, você mesmo pegou o Covid-19. Agora, Verdade. mas Deus te livrou do pior. Amém. E Eu e creio livrou minha assim. família também, né? Porque você imagina, Fala disso, eu acho 14 importante. dias. Fala disso, Ó, eu acho importante. bom, eu peguei o Covid-19 lá na Câmara, um colega que estava infectado acabou infectando com eles, 6 vereadores, então, acabou infectando, Aham. porque a gente tem uma convivência lá constante. E não sei, assim, o brasileiro é de abraça, né, cumprimenta e tal. Aí, tudo bem, eu fiquei sabendo disso, como que eu fiquei sabendo? Eu tive uma dor de cabeça e meu Uhum. nariz, eu tive uma coriza, meu nariz escorreu. Como eu tive a confirmação que o rapaz era positivo, eu fui lá tirar a prova, mas eu não tinha convicção que eu estava, porque eu não estava sentindo Sim. falta de ar, não Aham. tive febre. Então, assim, Aham. o que que eu fiz? Fui lá, o que que aconteceu? Resultado negativo. Minha Uhum. esposa fez. Aí o que que acontece? Fiquei 14 dias em isolamento. Não tive mais nenhum sintoma, apóstolo, nenhum Glória sintoma. a Deus. Nada, Glória a nada. Deus. Foi um Aham. dia, um dia. Eu não Aham. tomei nenhuma aspirina, não tomei foi nada. Aí Sim. fiquei os 14 dias para resguardar os meus pais, que já são. Meu pai tem 82, minha mãe tem 78. Para resguardá-los, eu fiquei 21 dias sem vê-los. Depois Uhum. dos 21 dias eu fui lá, inclusive era tinha alguma comemoração, esqueci o que que era. Aí o que que aconteceu? Minha esposa fez o teste Uhum. negativo, sendo que ela conviveu Oh. comigo o tempo todo, entendeu? Então, Uhum. assim, e ninguém teve outro sintoma. Ninguém teve Aham. outro sintoma. Então, o que que eu percebi? O Senhor me guardou, o Senhor guardou a minha casa, e, e assim, eu creio também que o Senhor guarda, não é? Aqueles Uhum. que o temem, né? A Bíblia fala isso, né? Eu acho isso assim sensacional, né? Você lá contaminado e toda a sua família protegida. Eu acho que Deus Sim, permite essas coisas até para a gente glorificar o nome dele, né? isso Eu acho mesmo. que essa é a visão que a gente tem que ter como povo de Deus. Eu estava conversando com o pastor Juraci semana passada, na live aqui, e a gente falava sobre isso, né? Eu esperava uma postura mais crente dos crentes. Aham, Entendeu essa fala? Eu entendi, esperava uma claro. postura mais crente dos crentes,
Mas o que a gente está vendo é que as pessoas estão acuadas num canto, como se esse problema fosse maior do que o Deus que nós servimos, né? Isso é impressionante. Ó, Apóstolo, deixa eu te contar uma coisa. Eu até mandei para você na época. Naquele tempo, quem não crê é coincidência, mas para nós, porque a fé para quem crê é o poder de Deus. Aham. Depois daquele domingo que o presidente pediu para que houvesse o jejum, a curva caiu, Glória a Deus, eu vi. mas depois parou. Por quê? Aham. Será que o pessoal parou de orar? Eu não sei o que aconteceu, mas parou. E aí voltou a É, subir. Acho que é a gente verdade. tem que ter fé, continuar buscando, acreditando. Ninguém é contra a ciência. Deus usa os médicos, os cientistas. Deus pode fazer um milagre também. Mas a gente tem que exercitar a nossa fé, É não é? verdade. Alguém disse aí, olha, as pessoas estão se acomodando. É, Só concordo? Eu acho, eu concordo. eu concordo, eu concordo. E outra coisa, o tempo todo ouvindo só notícia negativa, só notícia É, negativa. Só é. morreu. Engraçado que às vezes está acontecendo muito em Belo Horizonte. A imprensa está falando assim: piora a situação de Minas, aumentou o caso em dois novos casos. Então, Aham, assim, a notícia é essa, é o tempo todo. Não tem isso. notícia de quem é curado, não tem notícia de quem tá bem. Outra coisa, as pessoas não param. Antes você tinha, por exemplo, o domingo, né, para você ir à igreja e se abastecer, reabastecer. Você tinha durante a semana uma célula ou Aham, ia na igreja e tal. Agora a pessoa está ficando só dentro de casa, não faz o devocional, sabe? Não acorda, não lê a palavra. Entendeu? E aí vai pastor, se alimentando só de coisas negativas. um exemplo. Você tem 100 pessoas na igreja, 150 pessoas na igreja e tem 30 pessoas no culto, por causa da normativa. Aí você vai ver na transmissão, tem 20 pessoas. Cadê o resto? Pois é, tá faltando 50 aí, né? No mínimo, a metade. Não é verdade? Eu fico assim me questionando. Cadê o resto? Quer dizer, as pessoas estão em casas, estão isoladas, não é do Covid-19. Estão também se isolando da fé. Com certeza, com certeza. Né? Você acredita que logo no início, nossa igreja ficou fechada, me parece que foi um domingo ou dois no máximo, eu não me lembro, e depois nós já continuamos. O Aham. que aconteceu? Pessoas de outros ministérios foram lá assistir o culto, porque eu não estava aguentando. Entendeu? Eu queria Aham. estar lá, pelo menos para orar, para ouvir uma palavra. Então, a gente realmente, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, mas ouvir o Sim, quê? A palavra de Deus. é Então, a gente verdade. tem que continuar dando crédito à palavra de Deus. Não Isso. podemos abrir mão disso nas nossas vidas. É algo que tem que ser diário nas nossas vidas. Sim. Vou te fazer uma pergunta para a gente já estar caminhando aqui, porque já deu 32 minutos. Passa Tá bom? rapidão, passa rapidão. Conversa tá Eu vi boa, passa algum. rápido. Muito bom estar contigo, meu amado. Eu vi alguma coisa aí de notícia sobre a possibilidade de autoridades eclesiásticas, pastores, etc., terem ajuda financeira e tal. Procede isso ou isso foi só alguma coisa que passou aí na rede social sem muita. Olha só, eu até estava pesquisando para que eu pudesse te dar uma resposta mais concreta em relação a isso. Por quê? Porque, de Aham. fato, foi aprovado na Câmara e no Senado para que os líderes evangélicos, pastores, pastoras, pudessem também fazer jus ao benefício dos R$ 600. Ah, Vamos tá. imaginar que o pastor, ele não está, se ele estiver cadastrado, por exemplo, no CAD único do governo, ele já tem direito automaticamente. Então, basta que ele abrisse, que ele desse entrada. Vamos imaginar que ele também é um microempreendedor individual. Ele também poderia Sim. dar entrada. Agora, se Aham. ele é uma pessoa que está vinculado à igreja, a um CNPJ, e ele recebe mensalmente um valor, Uhum. aí eu realmente eu teria dificuldade de falar se é possível ou não. Acho que ele deveria tentar fazer o cadastro. Baixar lá o Sim. site, vou até tentar achar aqui, ó, é auxílio emergencial. É Deixa uma eu te coisa falar. assim. Eu te falo aqui agora, é auxilio.caixa.gov.br. Aham. auxilio.caixa.gov.br, baixar lá o aplicativo e tentar fazer o procedimento para ver se consegue Sim. resolver.
né? É, Porque tem muitos pastores passando dificuldades, inclusive, né, nesse momento. porque muitos dedicavam horário integral para as igrejas, né? E nesse momento, as igrejas fechadas, a igreja não está tendo uma entrada suficiente para a manutenção da igreja e do pastor, inclusive, né? Eu queria fazer menção de uma pessoa também aqui, muito meu amigo. Nós vamos fazer uma live na segunda-feira do mês que vem, que é o Alisson Diego. Alisson Hum, Diego, ele é ex-prefeito de Taguara, um amigão, né? olha, E tá aí com a gente. Um abraço, Alisson. Nós vamos falar um pouquinho daqui umas 2 semanas sobre política, sobre a situação política do nosso país. Vai ser um bate-papo muito legal. Fico muito feliz de saber que o Diego está aí. Enfim, já tem muita aperta gente aí com ele, a viu? Que se gente, ele né? voltar a ser prefeito, ele não pode fazer isso com as igrejas que estão fazendo com a gente, não. Tá ouvindo aí, né, Diego? É, eu já aperto ele agora. Não pode fazer E isso não, né, grava a doutor? live. E grava lá. Mas um abraço aí pro Diego e que Deus abençoe você também. Doutor, 35 minutos, nós precisamos Sim. terminar. Bate-papo legal, muito, muito interessante que nós estamos vivendo aqui. Queria que o senhor deixasse uma palavra aí para o pessoal que está nos acompanhando, quiser cumprimentar também alguém aí e orar por nós. Vamos agradecer ao Senhor por esse tempo que nós tivemos aqui juntos, né? Bom, primeiramente eu quero agradecer, né? Eu acho que a nossa live aqui foi muito boa. Eu estou vendo aí a participação constante de muitas pessoas e também as pessoas interagindo, né? Eu quero Aham. mandar um abraço aí para todas as pessoas que estão participando, estão até agora aí conosco. Nós estamos mantendo uma média boa aqui ao vivo. Que Deus Isso. abençoe a todos vocês. E a palavra que eu quero deixar para vocês hoje é aquela palavra quando Jesus acabou de ser batizado e ele saiu das águas e alguém perguntou para João Batista algo, e João Batista falou assim: olha, ninguém pode receber coisa alguma. Está lá em, acho que é João 3:27. Ninguém Aham. pode receber coisa alguma se do céu Do não lhe for céu. dado. Exatamente. Então, a nossa vitória vem de Deus. A nossa Aham. vitória vem de Deus. Então a gente tem que colocar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança nas mãos dele, porque Sim. ele tem o poder de nos dar a vitória. A Bíblia também diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são Verdade, verdade. chamados segundo o seu propósito. Então Sim. eu creio que tudo que está acontecendo tem um propósito. E o propósito é que nós estamos sendo provados e seremos aprovados debaixo da bênção do nosso Deus. Então, Ok. parabéns aí, apóstolo, pelo seu trabalho, pela sua igreja. Sim. Eu te conheço, eu sei do seu compromisso. Eu te conheço não do altar, eu te conheço de casa, das reuniões, das pequenas reuniões. E é a essa hora que a gente conhece o homem de Deus, conhece sua família. A gente conhece também um homem de Deus pela família. Então, que o Senhor Sim, continue sim. te abençoando, abençoando sua casa, Amém. sua Amém. família, te dando Amém. provisão, prosperidade, e te dando principalmente a unção do Espírito Santo para você continuar guiando o povo de Deus que está debaixo da sua autoridade. Muito obrigado Amém. pela honra de poder participar hoje, viu? Tamo junto, tamo junto. Eu queria só falar que o Diego comentou aí, né, que na época que ele era prefeito da Itaguara, nós fizemos o lançamento do Dia do Evangélico e aí lançamos Legal. também a festa do Itaguara Gospel, né? Foi na Olha legislação aí. dele. Ele é um amigo aí do Evangelho. Tenho certeza se ele tivesse lá na frente, não tá do jeito que tá, não. Pelo menos eu Pois espero. é. Vou apertar ele. Doutor, ore por nós, por favor. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero Amém. agradecer, Senhor, por todas essas Amém. pessoas que passaram por essa live hoje. Que o Senhor Sim, possa, Senhor, abençoá-las naquilo que elas precisam, Senhor. Não naquilo sim, Pai. que elas querem, mas naquilo que elas precisam. Porque o Senhor Sim. sabe a nossa necessidade, o Senhor sabe os Amém. nossos problemas, nos dá fé, Amém. confiança, Sim, sim, esperança, Senhor. Pai. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo Sim. o mal. Que o Senhor firme os Amém. nossos pés, ó Pai. E que Amém, esta Senhor. peste, essa praga que está sobre a nossa nação, o nosso Em estado e nome as de nossas Jesus. cidades, que ela vá embora o quanto Em antes, pelo nome de poder do Jesus. sangue de Jesus. Abençoa o apóstolo Amém. Natanael e
toda a sua Amém. família, a sua igreja, Amém. a comunidade batista do Balneário Templo da Graça, em todos os locais Amém, onde o Senhor. Senhor implementou esta igreja, Senhor, que ela possa crescer na graça e no Amém. conhecimento do Senhor e possa Em continuar dando nome de frutos. Jesus. Abençoe, Senhor, pastor Misael, pastor Zé Marcos, Amém. todos os Amém. pastores que estão debaixo da cobertura do apóstolo. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Doutor Ilan, gratidão, né, Passou por esse muito tempo rápido. que nós estamos aqui juntos, né, e louvo a Deus pela sua vida. Quero parabenizá-lo pelo trabalho que você vem fazendo na Câmara dos Vereadores, né? Excelente. Quisera eu que nós tivéssemos. Quantos vereadores são lá mesmo? 41. Não, quisera eu que nós tivéssemos pelo menos 20 fazendo o que você está fazendo. Com certeza nós teríamos uma Belo Horizonte muito melhor do que está, né? Então eu louvo a Deus pela sua vida. Te admiro por você ter aceitado, né, esse chamado de fazer isso, né? Que a gente sabe que não é uma coisa muito simples. É pôr a cara para bater, apanhar, né? Mas Verdade. eu louvo a Deus e sou grato pela sua amizade. Que Deus continue te abençoando. Gratidão por você estar aqui com a gente. Amém? Eu que te agradeço, viu? Muito obrigado, apóstolo. Que Deus te Amém. abençoe. Eu estou à disposição, sempre que precisar. Amém. Deus abençoe a todos. Desculpa a gente não falar aqui com todo mundo, porque não dá tempo, mas ter vocês aí do outro lado é que nos inspira a continuar aqui toda segunda-feira fazendo a nossa live. Deus abençoe a todos e até a próxima.